Hoje nós vamos começar a falar, né, ó, na parte de geometria plana sobre o conceito de ângulos, né? Nós vamos definir o ângulo, vamos classificar o ângulo com relação à sua medida ou à sua posição, comparar ângulos e também ali, né, ó, fazer bastante exercício dessa parte inicial. Tudo bem? Vamos começar lá então. Ângulo. O que que é um ângulo para a gente em geometria, né? O ângulo ele é semi-retas de mesma origem, beleza? Então basta que a gente tenha duas semi-retas partindo do mesmo ponto, que elas vão estar formando ali internamente um ângulo, tudo bem? Então esse ângulo que eu indiquei ali na figura como alfa, ele é a medida do ângulo AOB, né? Então essa notação AOB é que você vem partindo do A, passa pelo O e vai para o B. Então ali no meio, onde tem o circunflexo ali, é exatamente o vértice, né? Ó, formando esse ângulo, belezinha? E aí, a medida desse ângulo AOB é a medida do arco correspondente a ele, sendo, portanto, né, ó, um ângulo medido em graus, beleza? Coisa bem intuitiva aí nesse início, tudo bem? Agora, quanto à classificação de um ângulo, né, a gente sabe ali, já que ele é correspondente a um arco, então a gente vai comparar ali o ângulo com relação primeiro à sua medida. Então, classificar o ângulo com relação à sua medida, trouxe essa tabelinha para vocês, que deixa bem explicadinho, né, bem detalhado como que a gente chama o ângulo, né, ó, com base na sua medida. Bom, começando pelo ângulo nu, como o próprio nome já indica, um ângulo de 0 graus, né, como se fosse exatamente uma semi-reta em cima da outra, assim, né? Depois, a gente trabalha com um dos ângulos mais importantes aí, que é o ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, tá? Se você for olhar ali, ele corresponde a 1/4 da circunferência, por isso, né, ó, pegando 360 dividido em 4 partes, você tem esse ângulo reto de 90 graus. Tudo bem? Por que que a gente vê ele primeiro, né? A gente destaca ele? Porque esse ângulo reto, esse ângulo de 90 graus, perdão do trocadilho, é um divisor de águas para se definir o ângulo agudo e o ângulo obtuso, tá? O ângulo ele vai ser agudo quando ele tiver uma medida menor do que 90 graus. Tá? Então, todo ângulo ali entre 0 e 90 vai ser um ângulo agudo. Já o ângulo obtuso é aquele ângulo que vai ter uma medida entre 180, né, entre 90, desculpa, e 180. Beleza? Então, passou de 90 e até 180, ele é chamado de obtuso. Então, sei lá, 110, 120, 135, 140, tal. Todo ângulo de 90 a 180 é um ângulo obtuso. E por último, a gente destaca o ângulo raso, ou a meia-lua, né, como a gente costuma falar, que é metade ali de uma circunferência, ou seja, 180 graus. Tudo bem? Então, tá aí a classificação com relação à medida. Tudo bem? Agora, com relação à sua posição. Nós temos, né, ó, ângulos consecutivos, ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. Repare que falei ângulos, né? Então agora a gente está comparando dois deles, tá? Quando que dois ângulos vão ser consecutivos? Quando eles têm o mesmo vértice e um dos lados em comum. Então, se a gente for observar nessa figura, né, ó, nessa figura ao lado, então o ângulo AOB, que seria este ângulo aqui, ó, vou fazer em vermelho, o ângulo AOB, desculpa, ele é consecutivo com o ângulo BOC, que eu vou fazer em azul, mas ele também vai ser consecutivo com esse ângulo maior AOC. Beleza? Então, basta que eles tenham um vértice em comum, que é ali no caso do O, e um dos lados em comum também. Então, nessa figura, os três ângulos presentes ali, né, ó, serão todos, entre eles, né, ó, consecutivos. Tudo bem? Agora, qual a diferença, né, ó, quando a gente for falar de ângulos que são adjacentes? Bom, ângulos que são adjacentes, eles são consecutivos, mas não apresentam ponto interno em comum. Tá, deixa eu até destacar isso daqui, ó. Não apresentam ponto interno em comum. Então, se a gente for observar os nossos ângulos aqui, ó, AOB, opa, AOB e BOC, tá vendo que eles são consecutivos, porque eles têm esse lado OB em comum aí, né? Tá aí no meio, tá? É um lado em comum entre os dois ângulos. Porém, na região interna deles, por exemplo, né? Essa região interna aqui, em amarelo, do AOB, e agora fazendo uma outra cor aqui.
para o outro, tá vendo? Essa região interna do AOB e do BOC, tá vendo? Eles não têm nenhum ponto em comum aí, tá? Então, eles serão adjacentes. A palavra adjacente, a gente costuma associar ela ao termo lado a lado, né? Ó, quando ângulos estão lado a lado um do outro, eles são adjacentes. Beleza? Ao contrário dos consecutivos, que você pega, por exemplo, se você pegar o ângulo em vermelho ali, né, AOB, e o ângulo em azul, né, deixa eu apontar aqui, ó, o ângulo em vermelho AOB e o ângulo em verde, me desculpa aqui, não, o AOC, tá vendo? Eles vão ter essa região aqui de cima em comum. Então, isso descaracterizaria a ideia de ser adjacente, beleza? Então, para não ter erro, adjacentes são ângulos que estão lado a lado ali, beleza? Maravilha. Além disso, nós temos os famosos ângulos opostos pelo vértice, né? Quando nós temos ali duas retas se cruzando, elas formam pares de ângulos que estão opostos pelo vértice. Então, nós temos aqui o vértice O, né? Ó, e o ângulo, os pares de ângulos formados ali opostos a ele. Então, aqui destacando o ângulo AOB, né? Ó, vou fazer em vermelho aqui. O ângulo AOB e o ângulo COD, tá vendo? Eles são opostos pelo vértice. E, mais ainda, né? Ó, ângulos que são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, no caso dessa figura aqui, né? Ó, nós temos que o ângulo AOB, ele é igual, né? Ele tem a mesma medida que o ângulo COD. Tá? Lembrando que esse sinal de igual com 3 barrinhas aqui, né? Ó, indica que são congruentes, né? Mesma medida. Beleza? Repare que, da mesma forma que a gente destacou aqueles dois ângulos opostos pelo vértice, nós poderíamos destacar esses dois aqui de cima também, né? Ó, que é o ângulo AOC e o ângulo BOD. Eles também são iguais, tá? Então, vamos destacar aqui também. Então, o ângulo AOC, ele é congruente, né? Ele tem a mesma medida do ângulo BOD. Belezinha, gente? Então, estão aí as classificações dos ângulos quanto às medidas e quanto à posição. Essa ideia é importante saber, tá, gente? Porque, de repente, no enunciado, você não tem a figura, precisa desenhar, vamos dizer assim, e ele dá informações escritas, né, sobre o ângulo ser reto ou agudo, ou se ele é adjacente ou consecutivo. Então, precisa saber é, como que ficaria isso geometricamente ali para fazer o desenho certinho e não se confundir na hora de resolver, né? Tudo bem? Vamos lá, então. Ó. Trouxe aqui com vocês um primeiro exemplo que trabalha essa ideia de ângulos, né? De ângulos agudos, obtusos, retos e tudo mais. Um exercício do Enem que diz o seguinte: rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião AI que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas, para Belém do Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4, né? Ó, lembrando que se você olhar ali o número 4 ali na nossa legenda é Belém, né? Então tá tudo bem indicadinho ali no mapa, o caminho que ele fez aí inicialmente e numerando ali as capitais, né? Aí ele fala, suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 e seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou um avião A3 que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2 ao partir de Brasília. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em, aí tá lá, Belo Horizonte e em seguida embarcou para Curitiba. Ou Belo Horizonte e em seguida embarcou para Salvador. Boa Vista e em seguida embarcou para Porto Velho. Goiânia em seguida embarcou para Rio de Janeiro e Goiânia em seguida embarcou para Manaus. Maravilha, vamos lá, pessoal. Vamos fazer essas duas direções. Primeiro, ele fala, né, 135 graus no sentido
horário com a rota Brasília-Belém. Então ali, pessoal, a rota que é o que está destacado ali em preto. Eu vou trazer um pontilhadinho aqui, ó. Isso é interessantíssimo para você ter uma boa ideia de ângulo, tá? Porque quando a gente faz esse pontilhado, né, ó, e fica, obviamente, com a rota ali formando um plano cartesiano, é aquela ideia de ângulo separando ali uma circunferência em 4 partes de 90 graus. Então dá para ter uma ideia que se for um ângulo agudo, fica entre ali, fica numa região, num quadrante, né? Se for um ângulo obtuso, fica em outro, e assim vai. Tá? Então aqui, vamos lá, vou fazer aqui em vermelho. Primeiramente, ele fala, né? Ó, embarcou, fez uma rota, um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém. Então, tá vendo esse segmento que está em preto, ó? Quando ele faz 135 graus, ele faz 90, né? Ó, então, ele teria esses 90 aqui de cima, mais ali, né? Ó, 45, ou seja, metade do outro quadrante. Porque 90 mais 45 dá exatamente os 135. Então, já dá para ver que ó, ele vai parar lá no ponto ali 13, só olhando no mapa, né? Ó, então, aqui a gente tem, né, destacando, reforçando, né, 90 mais, 30, mais 45 aqui, formando um ângulo de 135 no sentido horário, né? Ó. Então a gente está fazendo nesse sentido aqui, né? Ó. Beleza? Então no sentido horário. Aí ele parou lá naquele ponto 13. Beleza? Então tá aqui o ângulo de 135 graus. Tá? Vou fazer de novo para ficar mais bonitinho aqui. Tá aí, 135 graus. Então, do 90 ali, um quadrante, mais 45, parando naquele ponto 13, que é Belo Horizonte, né? Ó. Então, vamos destacar ali, Belo Horizonte. Então, já dá para saber, por exemplo, que é ou a alternativa A ou a alternativa B. Então, ele fez uma conexão em Belo Horizonte e, em seguida, ele fez o quê? Ó? Em seguida, ele pegou um avião A3 e seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido anti-horário com a direção seguida pelo avião A2. Ou seja, esse ponto em vermelho, que é o que ele fez com a A2, ele vai seguir 90 graus no sentido anti-horário agora. Ó, vou fazer esse caminho em verde. Então agora ele pega 90 graus. Então tá vendo? Ó, ou ele vai em direção ao ponto 9, ou ele vai em direção ao ponto 11 ou 12 ali, né? Mas como é o sentido anti-horário, agora a gente tem que fazer, ó. A gente tem que fazer nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, ó, 90 graus, sentido anti-horário, a partir da conexão que ele fez. Aí ele foi parar lá no ponto 9, ou para lá no ponto 9, que é Salvador. Conclusão, né? Só trabalhando com essa ideia de ângulos e direções ali dos ângulos, nós percebemos que ele parou em Belo Horizonte e fez uma conexão, né? Fez uma conexão em Belo Horizonte e em seguida partiu para Salvador, alternativa B. Beleza, gente? Então, bem interessante esse exercício aí, trabalhando com a ideia de ângulo obtuso e ângulo reto depois, né? Maravilha? Bom, vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai ver uma importante relação entre ângulos, ou duas importantes relações entre ângulos, que são ali os ângulos complementares e os ângulos suplementares. O que são ângulos complementares, tá, gente? Então, dois ângulos, né? A gente define dois, podem ser mais, né? Mas normalmente são dois. Então, dois ângulos serão chamados de complementares quando a soma de suas medidas for igual a um ângulo reto, for igual a 90 graus, beleza? Então, já associa aí, complementares, soma igual a 90 graus. Então, trouxe ali na figura, né? Você tem um ângulo θ, o do lado vai ser o seu complementar, ou seja, 90 menos θ, né? O quanto falta para dar ali 90. Então, ou você pode, né, ó, se preferir também, pegar uma relação assim, ó. Você tem um θ, aí esse 90 menos θ, que é o seu complementar, você poderia chamar também, se quiser, de alfa, por exemplo. E aí, né, ó, θ mais alfa igual a 90. Olha lá. Quando a soma dá 90, são complementares. Beleza? Um exemplo aqui, né? Ó, se você pegar o ângulo de 25 e 65, os dois ângulos são complementares, porque a soma deles
resulta em 90 graus. Beleza? Então, simples assim. Falou de ângulos complementares, soma igual a 90 graus. Agora, os ângulos suplementares. Quando que a gente chama dois ângulos de suplementares? Dois ou mais ângulos de suplementares. Quando a soma deles agora for igual ao ângulo de 180 graus. Tá? Então, obviamente, você vai pegar ali um ângulo agudo e um ângulo obtuso somando 180 graus. O único caso que você não teria isso seriam dois de 90, né? Dois ângulos retos. Mas, em geral, é isso, né? Um ângulo agudo mais um ângulo obtuso somados dão 180 graus. Então, aqui tem um ângulo agudo A, o ângulo obtuso, ali, o seu suplementar, vai ser 180 menos A, ou se você preferir, né, ó, quiser chamar esse ângulo de B, então reparem que A mais B vai dar 180 graus. Beleza? Um exemplo aqui também, se você pegar os ângulos de 130 e 50, eles são ângulos suplementares porque a soma deles resultará em 180 graus. Tá? Aqui eu trouxe separados os ângulos, mas você pode ver que dá para encaixar, se a gente refletir esse ângulo em vermelho, né? Ó, ele cai exatamente aqui do lado do 130, formando 180 graus ali, né? Beleza, gente? Então, duas importantes relações ali, comparando agora a soma de ângulos, né? Maravilha. Outro conceito interessante aqui para a gente é o de bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo, tá, gente? Bissetriz de um ângulo é uma semi-reta que passa, né, ó, pelo vértice ali do ângulo original, digamos assim, dividindo ele em dois ângulos de mesma medida. Tá? Então, aqui na nossa representação, ó, imagina que a gente tem o ângulo ali AOB, e aí a reta OC é uma bissetriz. O que ela fez com o ângulo? Dividiu ele em duas partes iguais. Tá, seria o AOC aqui e o COB. Beleza? É como se fosse, né, ó, alfa para cá e alfa para cá. Beleza? Então aqui bissetriz divide um ângulo em dois de mesma medida. Ali o ângulo AOC acaba tendo a mesma medida que o ângulo COB, né? Belezinha, gente? Então, bissetriz é isso. Dividiu o ângulo ao meio. Vamos pegar um exemplo aqui bacana. Ó. Fala, determine o valor do ângulo AOP. Ângulo AOP, na nossa figura, seria este ângulo aqui, equivalente a 3x menos 5, né? Então, é esse ângulo aqui que a gente quer descobrir. Porém, ele fala que o OP é uma bissetriz. Então, se ela é uma bissetriz, este ângulo tem que ser igual ao de baixo. Os ângulos são iguais. Beleza? Basta igualar ali, você cai numa equaçãozinha. Tá? Então, a gente teria aqui 3x menos 5 igual a 2x mais 10. Então, letra para um lado, número para o outro, né? Então, fica 3x menos 2x igual a 10. Aí, esse menos 5 passa para lá, vai somando. Então, ficou x igual a 15 graus. Cuidado, hein, gente? Muito cuidado com esse tipo de exercício que envolve bissetriz ou ângulos suplementares e complementares, que ele pede a medida do ângulo, tá? E eles estão dados em função de x. Tem muito aluno que acha que o x igual a 15 é a resposta, tá? X igual a 15 não é a resposta, gente. X igual a 15 é somente o valor do x. Ó, o que eu quero é o valor do ângulo AOP. Então, você tem que pegar esse x igual a 15 e substituir ali na medida do ângulo AOP. Beleza? Cuidado aí para não se confundir, né? Então, portanto, ali o nosso ângulo OP, ele vai medir 3x, ou seja, 3 vezes 15 menos 5. Então, o ângulo OP, o ângulo AOP, ele vai ser 45 menos 5, ele vai ser, então, 40 graus, não. Cuidado aí, gente. Não é o x a resposta, é o ângulo.
Belezinha, gente? Bora dar sequência? Outro exemplo bastante interessante aqui que traz a ideia de bissetriz e de ângulos complementares. Ele fala: dois ângulos são complementares. Prove que as bissetrizes desses ângulos formam um ângulo de 45 graus. Um exercício teórico, mas que quando você faz o esquema aí, acaba ficando simples. Então, trouxe uma imagem aqui para ajudar a gente, que é o seguinte, né? Ó. Então, primeiramente, ele fala dois ângulos complementares. Então, vou destacá-los aqui. Ó. Então, a gente teria esse ângulo e esse outro ângulo aqui embaixo, né? Ó, dois ângulos que são complementares, tá vendo? A soma deles resulta aqui, ó, num ângulo reto. Beleza? Então, esses dois são complementares. Aquela semi-reta em preto foi só para dividir em dois que somados dão 90, beleza? Aí, em vermelho e em verde, eu coloquei as bissetrizes deles. Beleza? Então, tá vendo? Em vermelho tem a bissetriz desse primeiro ângulo aqui de cima, que dividiu ele em dois de mesma medida. Então, vamos chamar, por exemplo, aqui, né, de alfa, e aqui de alfa também. A mesma coisa lá embaixo, na bissetriz do segundo ângulo ali, dividiu em dois de mesma medida. Então, aqui seria uma de beta e aqui de beta também. Tá bom? Aí ele quer que a gente prove que as bissetrizes formam um ângulo de 45. Ou seja, a retinha, a semi-reta em vermelho e a semi-reta em verde formam um ângulo de 45 graus. É isso que ele está querendo que a gente demonstre. Que esse ângulo formado pelas bissetrizes é um ângulo de 45. Tá vendo que ali, com as marcações que a gente fez, esse ângulo é o alfa mais beta, né? Então, se a gente chegar que alfa mais beta é 45, tá demonstrado que esse ângulo aí, né, ó, entre as bissetrizes é 45 graus. Beleza? Então, mas, primeiramente, o que nós temos ali, né? Ó? Que se a gente somar os ângulos ali, 2 alfa e 2 beta, né, que seriam os ângulos iniciais ali, eles são complementares, então tem que ser igual a 90 graus, certo? Então, 2 alfa mais 2 beta, ou seja, aqueles ângulos iniciais ali são complementares, ou seja, a soma tem que ser igual a 90. Então, olha que interessante, aqui do lado esquerdo tem um 2 como fator comum, dá para colocar em evidência e fica 2 que multiplica alfa mais beta, isso igual a 90. E aí, se passar esse 2 que está multiplicando aqui na esquerda, dividindo lá do lado direito, olha aqui que a gente vai encontrar. E alfa mais beta é 90 sobre 2, ou seja, 90 sobre 2 é 45. Olha lá, está demonstrado. Beleza? Esse alfa mais beta é exatamente o ângulo formado pelas bissetrizes. Então, é um exercício bem simples, né? Apesar de ser teórico, é um exercício bem simples aí e interessante, né? Para demonstrar que sempre que a gente pegar as bissetrizes de dois ângulos complementares, elas vão formar ali 45 graus. Belezinha, gente? Bora lá então continuar, a gente está terminando essa primeira parte. Vamos falar agora sobre um outro conceito bem interessante, né, ó, que é o de retas paralelas cortadas por transversal, que aparece muito nos exercícios também. Porém, antes eu vou falar aqui, primeiramente, sobre retas interceptadas por transversal, para a gente olhar exatamente para esses ângulos formados. Reparem que quando a gente pega duas retas quaisquer, né, ó, no caso ali a reta R e S, elas, com uma mesma transversal ali, T, que está em azul, elas vão formar ao todo 8 ângulos, né? 4 ângulos entre a reta R e a reta T, e mais 4 ângulos entre a reta S e a reta T. Beleza? Então aqui a gente está querendo definir ali esses ângulos, comparando esses ângulos por posição. Tá? Na tabelinha ao lado, a gente tem umas definições entre ângulos nesse tipo de situação, que são chamados ângulos colaterais internos ou colaterais externos, ângulos alternos internos ou alternos e externos, e ângulos correspondentes. Beleza? Vamos começar ali por ângulos colaterais internos. Essa palavrinha colateral, gente, indica ângulos que estejam de um mesmo lado em relação à transversal, tá bom? Então reparem que em relação à nossa transversal T,
Tá vendo? Ela divide esses ângulos em duas partes, né? O que tá, digamos assim, para baixo da transversal ali é o ângulo 1, o ângulo 4, o ângulo 5 e o ângulo 8. E ali para cima, o ângulo 2, o ângulo 3, o ângulo 6 e o ângulo 7. Beleza? Então, esses ângulos, eles são colaterais, porque eles estão em um mesmo lado em relação à reta transversal. Beleza? Agora, a parte de ser interno ou externo, tá? A parte de ser interno ou externo tem a ver com a região interna entre as duas retas, entre as duas outras retas, né? Ou região externa. Então, por exemplo, começando com os colaterais internos, nós vemos que o ângulo 4 e o ângulo 5, por exemplo, opa, eles estão numa região que está dentro das retas R e S. Tá vendo? Então, eles estão no mesmo lado em relação à transversal e numa mesma região em relação às outras duas. Então, eles são colaterais e internos. Da mesma forma que se você for olhar para o ângulo 3 e para o ângulo 6 ali, tá? Então, esses ângulos são colaterais internos. Tá vendo? Tá destacado aqui. 4 e 5, 3 e 6. Beleza? Agora, o ângulo 1 e o ângulo 8, por exemplo, ó, eles estão no mesmo lado em relação à reta T, só que eles estão numa região externa, né? Fora da região entre R e S. Então, eles são colaterais externos. Da mesma forma que do outro lado, o 2 e o 8 também. Beleza? Então, olha lá. 1 e 8, 2 e 7. Belezinha, gente? Então, deu para entender essa ideia? Colateral, mesmo lado em relação à transversal. Interno, região de dentro. Externo, região de fora. Beleza? Vamos lá. Tire o seu print aí, eu vou apagar e fazer da outra região agora para também não poluir muito a imagem, tá? Agora a gente vai falar sobre ângulos que são alternos e internos ou alternos e externos. Então, tá vendo? Se colateral significa que em relação à transversal eles estão no mesmo lado, alterno significa que eles estão em lados alternados. Tudo bem? Então, lados opostos, digamos assim, em relação a essa transversal. Agora, o interno e interno mantém aquela mesma ideia de estar dentro da região entre R e S ou fora, tá? Então, por exemplo, aqui, vou fazer em verde agora. Ó. O ângulo 4 e o ângulo 6, tá vendo que eles são ângulos alternos e internos, porque eles estão em lados alternados, mas na região de dentro entre R e S. Beleza? Da mesma forma que o 3 e o 5. Também estão em lados alternados e na região interna. Beleza? Então, essa região de alternos internos, pessoal, ela é muito importante, tá? Destaca ela aí. Aparece muito nos exercícios. Beleza? E aí nós temos também ângulos que estão alternos e externos agora. Vamos fazer aqui de roxo. Tá vendo? O 1 e o 7, eles estão em lados alternados e na região de fora. Assim como o 2 e o 8 também. Então tá aqui, né? 1 e 7, 2 e 8. Belezinha, gente? Então é isso. Colateral, mesmo lado. Alterno, lado alternado. Anota, eu tiro seu print aí. Vou apagar de novo para falar agora finalmente sobre os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, gente, é uma comparação bem mais fácil, tá? É uma comparação bem mais fácil. Basta você olhar a mesma posição que eles estejam ali comparando a parte de cima e a parte de baixo, né? Os 4 ângulos de cima e os 4 de baixo. Então, por exemplo, ó, se você for ver ali entre T e R, você pega esse ângulo 1, né, você dividiu ali em 4 partes, o ângulo 1 está ali na parte superior direita, digamos assim. Quem que estaria na parte superior direita comparando ali os ângulos de baixo? É o 5. Tá vendo? É como se eles estivessem na mesma posição ali quando quando sobrepõe ali as duas imagens, né? Os dois ângulos, digamos assim. Tá? Então,
1 e 5, aí você pode olhar para o 4 e o 8, né? Também estão em posições correspondentes. Aí a gente tem o 3 e o 7. E a gente tem também ali o 2 e o 6. Tá vendo? Ângulos que estão em posições correspondentes. Beleza? Então, segredo nenhum aí para ângulos correspondentes, tá? Então, essa aí é a nomenclatura, digamos assim, que a gente dá para a posição desses ângulos quando nós temos duas retas cortadas por uma transversal. Beleza? Mas o que eu quero reforçar para vocês, gente, aqui agora é o seguinte. O caso particular que nós temos aí, que é quando essas retas que estão cortadas pela transversal, elas são paralelas, tá? Então, quando as retas são paralelas e cortadas por uma transversal, a gente vai ter uma situação que é o seguinte: os ângulos eles sempre vão ser ou iguais, né, ó, ou suplementares. Tudo bem? Então, esses ângulos que a gente viu, colaterais internos, ou alternos internos, ou ângulos correspondentes, eles vão ter a mesma medida, ou eles vão ser suplementares ali. Tudo bem? Então, aqui eu dou um destaque, né, ó, dessa nossa figura. Para os ângulos alternos e internos, por exemplo, esse alfa e esse alfa, ou não, esse beta e esse beta. Então, tá vendo aqui, ó? Quando as retas são paralelas e cortadas por transversal, esses ângulos aí são iguais. Beleza? Quando comparados. Só que, por outro lado, se você somar esses dois aí, ó, o alfa e o beta, pode ver que vai dar sempre 180 graus, vai dar sempre meia circunferência. Tanto embaixo quanto em cima ali, né? Ó. Reparem que em cima também aparece igual, justamente pelos ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Então, quando as retas são paralelas e interceptadas por transversal, nós temos essa relação, né? Ou os ângulos são iguais, ou eles serão suplementares. Isso sempre, tá? Então, busquem sempre essa ideia de paralelas cortadas por transversal, porque daí os ângulos já ficam iguais, fica mais fácil de descobrir eles aí. Tudo bem, gente? A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário, depois a segunda mudança, 60 graus no sentido horário e a terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar essa câmera? Beleza, então olha que interessante, gente. Para saber essa mudança, a gente precisa primeiro saber qual é a posição final dela depois dessas 3 mudanças aí. Tudo bem? Então vamos lá. Reparem, gente, que quando a gente olha para essa rosa dos ventos, é como se a gente fosse olhar para um plano cartesiano ali dividido, ou um círculo, né, dividido em 8 partes. Então, por exemplo, vou fazer aqui plano cartesiano normal, digamos assim, fazer em azul aqui, ficou fininho esse. Aí, depois ainda tem mais essas duas outras partes, né? Deixa eu ajeitar isso daqui. Aí. Por fim, fazer um último aqui. Tá aí, 8 partes divididas, né? Bom, se o círculo todo tem 360 graus, quando você dividir em 8 partes, você vai ver que vão dar 8 partes idênticas de 45 graus. Tá? Então, todos esses ângulos aqui, ó, são ângulos de 45 graus.
Tudo 45, né? Beleza? Aí vamos lá, vamos essas mudanças. Ó, lembra que ele começa, né, ó, posicionado em oeste. Então tá mais ou menos aqui nesse ponto em azul. Aí a primeira mudança, você vai andar 135 graus no sentido anti-horário. Vamos lá, vou fazer esse giro, digamos assim, de vermelho. Então, a primeira mudança, 135 no sentido anti-horário, então você vem aqui para baixo, né? Ó. Então, como cada partezinha, cada pedaço, digamos assim, aí, né? Ó, tem 45, então você vai andar 3 pedaços, né? Ó. Então você vem 1, 2, 3. 45, 90, 135 no sentido anti-horário. Então parou lá na posição sudeste, certo? Essa foi a primeira mudança. Fazer assim, ó. Essa foi a primeira mudança, tá vendo? Tá aqui, indicado no enunciado. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Tá? Então, 60 graus no sentido horário, vai inverter o sentido em relação a essa posição e vamos andar 60 graus aqui agora. Beleza, vou fazer em verde. Ó, 60 graus, gente, reparem o seguinte, como cada pedaço tem 45, então ele vai andar um pedaço inteiro, 45, tá? Ó, e mais uma parte do outro. Não, mais um terço do outro, especificamente, não. Então, vou fazer aqui em cima só para não ficar um caminho em cima do outro, ó. Então ele vem aqui agora, andou 45. Não, aí a gente vai pegar um terço do outro caminho. Então fica mais ou menos nessa posição, ó. Beleza? Lembrando que aqui, vamos fazer a separaçãozinha, né? Em 3 partes iguais, seriam 3 partes de 45, de 15, desculpa. Então é 45 dividido em 3 partes de 15. Isso aqui é 15 graus, né? Então andou 45 mais 15. E lá o primeiro, né? Ó, vamos notar os ângulos aqui, tá? Para ficar mais fácil. Certo? Vocês vão identificando aí, beleza? Então ele parou naquele ponto em verde. Tá vendo? Este caminho que eu vou fazer aqui, ó, com marca-texto. Então esse caminho foi um caminho de 60 graus no sentido horário. Beleza? Vamos lá, agora a terceira mudança é 45 graus no sentido anti-horário. Então, desse ponto em verde, a gente vai andar, vou fazer agora, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, em roxo. Ele vai andar 45 no sentido anti-horário. Então, ó, ele estava nessa posição do 15 aqui, aí ele vai andar 45. Então, ele vai andar essa parte de 15 e mais duas outras partes de 15, né? Ó. Então, ele vai parar mais ou menos aqui. Beleza? Então, tá vendo que você ó, andou 15, aí mais duas de 15 aqui, dando esses 45. Então, parando nesse ponto que eu marquei em roxo, que é entre a região sul e a região sudeste ali, né? Então tá, indiquei cada uma de uma cor aí, né? Ó, os percursos. Beleza? Aí agora ele fala o seguinte. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Então, é a menor amplitude possível, deixa eu grifar aqui no texto, a menor amplitude possível lá no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito. Então, tá vendo que o noroeste está lá em cima? Então, você vai ter que olhar o seguinte, qual que é a menor angulação que você pode fazer no sentido noroeste ali? Você pode ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. Beleza? Então a gente está vendo aqui, ó, que a menor angulação, vou fazer novamente em vermelho aqui, ó, seria no sentido horário ali, né? Tá vendo? Essa parte, ela tá mais para baixo aqui, ó. Então você vai andar tudo isso, ó, até chegar em noroeste. Beleza? Então quanto que deu essa angulação aí? Bom, tá vendo, ó? Foram uma, duas, três partes de 45, ou seja, 135, e ainda tem mais esse pedacinho aqui, né? Já dá para ver pelas alternativas, né? Ó. Ainda tem mais esse pedacinho que corresponde aqui, né? Ó.
ah, uma partezinha de 15, mais um outro pedaço aqui. Já a parte de cima, não. Opa, a parte de cima acho que fica menor, né? Vamos lá. A parte de cima, se a gente for olhar aqui, né, no sentido anti-horário agora, vou fazer em verde, seria este caminho, né? Ó. Então aqui a gente andou uma, duas, três, quatro partes de 45, aí mais um pedaço. Então, de fato, foi ali o menor caminho possível no sentido horário, né? Alternativa E, 165. O próximo exercício diz o seguinte: as retas R e S são paralelas cortadas pela transversal T. Se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A, então quanto vale B menos A? Lá, o ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. Quanto vale um menos o outro? Maravilha, gente. Então, ó, situação clássica de retas paralelas cortadas por transversal. Tem várias maneiras de você olhar aqui, tá? Você pode fazer usando ângulos suplementares, ângulos alternos internos, ângulos opostos pelo vértice, tal. O que você preferir, tudo bem? Então, uma coisa que dá para a gente observar aqui da figura é o seguinte, ó, este ângulo B, bom, este ângulo B, ele é alterno interno com este ângulo aqui, ó. Tá vendo? Em relação à transversal, lados alternados, região de dentro, mas nós sabemos que ângulos que são alternos e internos são iguais, né? Tem a mesma medida. Então, aqui é B também. Só que o B, junto com o A aí, ele forma 180 graus, tá bom? Outra maneira, né, se você quisesse observar, era observar que esse ângulo A aqui, ele é correspondente ao ângulo aqui embaixo, né? Então, mais uma vez, né, vai cair sempre nessa ideia de ângulos ou que são iguais ou que são suplementares, beleza? Então, a gente sabe da figura aqui, A mais B é igual a 180, beleza? Por outro lado, não, ele deu a informação no enunciado que o ângulo B é o triplo de A. Então, B é igual a 3 vezes A. Bom, é só substituir ali, né? Então, se a gente substituir o B nessa expressão, na equação 1 ali, né? Então, substituindo B em 1, não, na equação 1 a gente vai ter A mais 3A igual a 180. Então, ficou 4A igual a 180. Então, o A vai ser 180 dividido por 4. Beleza? 180 dividido por 4 dá exatamente 45. Beleza, o A é 45, aí é só observar que o B, então, vai ser 3 vezes isso. Né? Logo, o B vai ser igual a 3 vezes 45, B vai ser igual a 135. Portanto, como ele pede B menos A, é só subtrair, né? B menos A vai ser igual a 135 menos 45, que é igual a 90 graus. Então, B menos A, 90 graus. Alternativa A. Vamos lá, gente. O último exercício aqui fala o seguinte. Na figura a seguir, R e S são retas paralelas. E aí tem uma transversal ali também, né? Ó. A medida do ângulo B é... Então, quero saber quanto vale esse ângulo B. Tá, maravilha, gente. Tem várias informações interessantes. Lembrando que eu falo sempre para os meus alunos, né? Ó, esse tipo de exercício envolvendo retas paralelas cortadas por transversal, envolvendo ângulos aí, normalmente tem mais do que uma forma de você resolver, né? De você chegar no mesmo resultado. Beleza? Então, repetindo, você pode chegar por ângulos alternos internos, por ângulos correspondentes, ângulos suplementares, tal. Da forma como você preferir, tá bom? Vamos lá. Então, ó, uma coisa que dá para a gente perceber aqui é o seguinte.
Se este ângulo aqui embaixo é 120, este ângulo aqui, ó, do lado, ele é o suplementar dele, né? Tudo bem? Então, olha lá, se a gente fizer, vou chamar de alfa ali, né? Então, 120 mais alfa tem que ser igual a 180. Então, mera formalidade aí, né, gente? Dá para encontrar direto ali, só subtraindo de 180, né? Então, aquele ângulo em azul na figura equivale a 60. Beleza? Então, ó, este ângulo aqui é 60. Só que este ângulo, ó, ele é alterno e interno com este ângulo aqui de cima. Então, aqui também temos 60 graus. Beleza? Ora, só que o 60 aqui, mais o 2x, mais o 4x, formam, tá vendo? Metade de uma circunferência formam 180 graus. Então, vamos lá. 60 mais 2x mais 4x tem que ser igual a 180 graus, né? O ângulo raso. Então, aqui nós temos 60 mais 6x igual a 180. Então, 6x vai ser igual a 120. Então, o x vai ser 120 dividido por 6. O x é 20. Belezinha? Maravilha, gente. Agora, olha que interessante. Se esse x ele vale 120, então você consegue descobrir quanto valem cada um daqueles ângulos ali, né? O 2x e o 4x. Um vai valer 40, o outro vai valer 80, certo? Vou fazer aqui em verde, né? Esse aqui em verde é 80. Dá um espacinho aqui, né? Puxar lá para cima. Então, esse é 80. E vou fazer em vermelho e vermelho. Não, vou usar outra cor aqui. Em roxo, aqui o nosso 4x, então que vale 80 não, né? Aquele vale 40, desculpa, esse que vale 80. Daí que eu já corrijo. Esse é 2x, né? Então é 2 vezes 20, ele é 40. Maravilha. Tá, mas e agora? Como é que eu encontro esse ângulo B, né? Esse ângulo que está em vermelho. Tá vendo que nós temos essa transversal aqui, ó, que eu fiz em marca-texto? Então, essa transversal em relação àquelas duas paralelas também vão definir ângulos que são alternos internos. Então, o que seria o alterno interno do B aqui, ó? Seria este ângulo aqui, ó. Tá vendo? Comparando as retas, este ângulo é alterno interno com o B. Ou seja, portanto, ângulos alternos internos são iguais, então esse nosso ângulo B vai ser igual àquele ângulo que eu destaquei ali, que é exatamente o 60 mais 2x, ou seja, 60 mais 40. Basta identificar quem é alterno interno com ele, né? Então, conclusão, esse B certamente é um ângulo de 100 graus, alternativa A.